galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros e leitura. No vídeo de hoje a gente vai fazer a tag dos 50%, entendeu? Que envolve todos os livros que eu li até nesse momento, mês de junho, todos os livros que eu li até junho, né? Então deixe seu like, se inscreve no canal e vem acompanhar essa tag, essa trendzinha comigo. Então, gente, são 20 perguntas que eu organizei, entendeu? Falando sobre vários temas de livros, né, e tal. Vou falar o livro aqui pra vocês. E eu vou ter a minha interlocutora aqui, que ela vai ler as perguntas pra mim e pra vocês aí, entendeu? E eu vou falar brevemente, assim, bem pouca coisa sobre o livro que dá determinada pergunta. Primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora? Bom, gente, eu acredito que essa pergunta não seja muito difícil, entendeu? Porque foi Keeping 13. Eu amei esse livro, um dos melhores da minha vida, entendeu? Eu não posso falar muita coisa porque ele é continuação de Binding 13, mas, gente, só por isso daqui, ó, vocês conseguem ver que eu tive um mini surto, entendeu? Eu surtei nesse livro, eu dei risada, eu torci pelos dois, eu chorei, eu xinguei algumas pessoas, entendeu? Teve de um tudo nesse livro aqui, entendeu? Eu tive com a raiva de uma pessoa específica, mas eu amei, simplesmente. Esse livro é o melhor do ano, com certeza. Pergunta número 2. A melhor continuação que você leu até agora? Melhor continuação que eu li até agora, gente. Eu poderia colocar Keeping 13, obviamente, porque é o melhor livro do ano e é uma continuação. Mas para dar uma diferenciada para vocês, eu vou colocar Chama de Ferro, que eu também amei, 5 estrelas, coração de favorito, entendeu? É um dos melhores livros do ano, com certeza. Ele é um tolete de livro, entendeu? Olha isso aqui, gente, eu amei. Sério, eu não posso falar muita coisa também pra vocês, nem, tipo, o vídeo não é pra isso também, é só pra eu falar realmente, responder as perguntinhas. Mas esse livro eu também xinguei pessoas, entendeu? Eu torci pra eles. Eu me apaixonei pelo Xaden, ou Xaden, né? Xaden e a Violet. Eu me apaixonei por eles. Eles são sensacionais. Eu amei o livro e talvez seja uma das melhores séries de fantasia que eu já li. Pergunta número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Bom, gente, eu não poderia não falar, né, sobre esses dois livros. Eu fiquei muito em dúvida de qual eu colocava. Então eu coloquei os dois mesmo, gente. O vídeo é meu, entendeu? Ó, olha. Eu coloquei em primeiro, no caso não que eu queira ler mais, mas eu coloquei Obsessão Sangria, que lançou no primeiro semestre do ano, e eu quero muito ler, gente. É um dark romance, romantasia, não sei, mas tem vampiros, gente, nesse livro aqui. Eu comprei na pré-venda, veio com brindes e tal, tereré, parará. E eu amei o livro, gente. O livro é sensacional de bom. Não, gente, eu não li. É questão de lindeza, entendeu? O livro tem ilustrações no meio também, que eu não vou achar aqui pra vocês agora. São algumas que tem, mas eu quero muito ler esse livro aqui. E como eu disse pra vocês também, Elite de Prata é um livro que eu quero ler muito. Ele lançou no primeiro semestre. É um livro que as pessoas estão chamando de Romantopia, que é essa nova sigla, essa nova denominação que eles estão falando aí, né? Que aparentemente as pessoas têm poderes aqui e tal, e daí tem romance, obviamente. Gente, eu quero muito ler esse livro aqui. Fala que é uma mistura de Estilhaço-me com Quarta Asa. Eu quero muito ler esse livro aqui. Quarta pergunta. O mais aguardado do segundo semestre? O livro mais aguardado do segundo semestre, gente, não poderia ser outro. Acotar 6, né? Simplesmente... Se eu não falasse esse livro aqui, gente, eu estaria louco, né? Todo mundo quer ler esse livro. Ele vai lançar no dia 27 de novembro, se eu não me engano. Acho que essa é a data. E quem não quer ler Acotar 6, né, minha gente? Enfim, Sarah J. Maas, simplesmente. Quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou esse ano? Bom, gente, como a própria pergunta diz, né, um livro que me decepcionou, ou seja, um livro que eu fiquei frustrado, porque eu pensava que ia ser, tipo, muito bom, não foi aquelas coisas, por mais que eu tenha dado, eu dei 4 estrelas e meia pro livro, que foi Eleanor e Gray, da Brittany Cherry, eu dei
4 estrelas e meia, gente. Alguém a gente pode falar, tipo, que eu dei uma nota boa pro livro, né? Mas é que eu achei que o livro ia ser favoritaço, entendeu? Eu coloquei altas expectativas para esse livro aqui, que, entendeu? O livro é dividido em 2 partes, que é a parte onde eles são adolescentes, do romancezinho, né? E a parte em que eles são adultos já, eles se reencontram. A primeira parte, gente, foi maravilhosa. Eu acho que foi por isso que me frustrou. A parte deles adolescentes foram simplesmente sensacional. Eu amei de paixão. A segunda parte me decepcionou muito, entendeu? Por alguns fatores que eu falo melhor na minha resenha lá no Scooby. Inclusive, essa aqui é a minha conta do Scooby. Vocês vão lá e me sigam, tá bom? E vocês podem ver, gente. Tipo assim, não foi um livro assim, nossa, que livro terrível, que horror de livro. Não, eu dei quase 3,5 pro livro. Só que não foi o que eu esperava. E ainda mais vindo dessa mulher aqui, que eu li vergonha e eu simplesmente amei um dos favoritos da vida. Esse daqui não superou muito. Não superou muito minhas expectativas, entendeu? 6ª pergunta. O livro que mais te surpreendeu esse ano? O livro que mais me surpreendeu esse ano também, você vê, tipo assim, a curiosidade, né, gente? É a mesma nota que eu dei pra ele, Eleanor Gray, 4 estrelas e meia. Só que a diferença desse livro para aquele é que Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver, é um livro que eu não esperava nada, entendeu? É um livro de suspense, que eu não li sinopse nem nada, não esperava nada, e eu me surpreendi muito com esse livro aqui, por mais que ele não é perfeito, entendeu? Olha aqui como ficou os post-itzinhos. E assim, o final talvez me decepcionou um pouco, gente, porque não tem uma explicação exata do que aconteceu ali, entendeu? Mas, se você quer ler esse livro e você não sabe, isso daqui tem vibe sobrenatural-zaço, tá bom? Porque não é um suspense normal, esse daqui parece um suspense paranormal, sobrenatural, entendeu? E eu me surpreendi demais com isso daqui, a leitura é viciante, eu fiquei viciado nisso daqui, entendeu? E eu só fiquei um pouco, eu não vou dizer decepcionado, porque eu não sei o que eu esperava do livro. Mas o final, talvez sem explicação, me deixou mais chocado ainda, porque eu fico com as minhas teorias, mas eu não sei se as minhas teorias são certas. Tanto que tem várias outras teorias pela internet. Mas, quando eu terminei esse livro aqui, gente, eu saí pela internet buscando vídeo de tudo, buscando teoria de tudo, pra eu saber o que aconteceu, entendeu? Porque eu fiquei vidrado nesse livro aqui, simplesmente. 7ª pergunta. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Bom, esse livro aqui eu não tenho certeza se foi lançado esse ano, mas eu li esse ano, então tá valendo, entendeu? Que é Cutelo e Corvo, da Brian Weaver, entendeu? Gente, eu me surpreendi muito com esse livro aqui, entendeu? É um livro que eu não sabia muito o que esperar, e eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro aqui. A Brian Weaver, gente, com certeza entrou nos melhores autores que eu li, porque a escrita dela é maravilhosa, os personagens são maravilhosos, e como ela colocou num romance tudo que a gente vê nesse livro aqui, gente, ela tem que ser muito boa pra isso, e ela é muito boa, porque esse livro aqui, se vocês não sabem, gente, são 2 serial killers que se apaixonam e um tá atrás do outro. Então, assim, gente, acontece algumas coisas bem sangrentas no livro, entendeu? E você tem que ter estômago pra esse livro aqui, tá bom? Você tem que ter estômago pra isso. Tem umas coisas ali que você fica fora de si, que eu fico tipo... Entendeu? E assim... Eu gostei muito do livro, o romance deles são sensacional, eu amei os personagens. Com certeza eu quero mais livro dessa mulher aqui. 8ª pergunta. Personagem fictício que mais te surpreendeu? O personagem que eu mais me surpreendi, gente, vai para o Garrett de O Acordo. Isso porque, gente, eu pensava que ele seria um personagem, tipo, que ele ficaria naquela de eu não tenho namoradas, eu só tenho peguetes, entendeu? Eu não tenho relacionamento sério porque minha cabeça só está no ok. Isso me surpreendeu, porque ele foi muito maduro, gente. Quando ele viu que ele estava apaixonado pela Hannah, ele não ficou, tipo, eu não tenho namorada, eu não quero namorar ela, isso vai me atrapalhar, vai atrapalhar ela, ela precisa de alguém melhor do que eu, entendeu? Não, gente,
foi em frente e isso me surpreendeu, porque eu não pensei que ele seria esse tipo de personagem, mas me surpreendeu muito mesmo. Nona pergunta. Seu personagem favorito mais recente? Bom, por um personagem favorito, é óbvio que tem vários, entendeu? Tem livros que eu já falei aqui, mas pra diferenciar, eu vou tentar não ficar repetindo os livros, mas eu vou colocar o Eli, de Não é Amor, da Ali Hazelwood. Gente, o Eli, ele é simplesmente sensacional, entendeu? Não tem... Ele é muito bom. Gente, um dos meus personagens favoritos, talvez da Ali Hazelwood, ele seja o meu preferido, entendeu? Esse livro que é o meu preferido da Ali Hazelwood. E esse casal aqui, simplesmente tem uma química absurda. Ali Hazelwood, né, minha gente? É isso, o Eli é sensacional. 10ª pergunta. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Bom, gente, aqui eu vou ter que repetir o livro, porque eu só chorei com um livro nesse primeiro semestre, que foi Keeping 13, como eu falei pra vocês. Eu chorei com isso daqui, entendeu? Chorei de raiva e de alegria, entendeu? Porque eles são simplesmente sensacionais, todo mundo nesse livro aqui, entendeu? Eu chorei, principalmente numa situação que ocorre ali no meio do livro, gente, que eu fiquei como? Por quê? Entendeu? Por quê? E eu chorei. Foi o único livro que eu chorei no primeiro semestre. 11ª pergunta. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Bom, eu poderia dizer qualquer livro que eu já falei aqui, né? Tirando que eu me decepcionei, mas enfim. Eu vou falar um diferente, que é Birthday Girl, da Penelope Douglas. Eu amei esse livro aqui, gente. Conforme eu ia lendo esse livro, eu sorria o tempo inteiro, entendeu? Porque o livro é fluido, os personagens são maravilhosos, entendeu? A Jordan e o Pique nesse livro aqui, gente. Entendeu? Eu sorri o livro inteiro pra esse livro aqui. Eu pensava que seria um dark romance, mas não é, tá, gente? É um livro, um romance normal. 12ª pergunta. Adaptação cinematográfica de um livro lido que você quer muito assistir? Bom, gente, eu poderia dizer aqui, talvez, Quarta Asa, que vai ser adaptado, Binding 13, que vai ser adaptado, O Acordo também, que eu assisti a série já, mas também li o livro e li depois de... e assisti depois de ter lido, mas eu vou colocar aqui A Empregada, que eu li nesse primeiro semestre, que eu quero assistir o filme, não assisti ainda, não sei realmente o porquê, gente, mas só não aconteceu de eu não assistir. Eu gostei bastante desse livro aqui, só que eu achei ele um pouco previsível, entendeu? Freida McFadden é sensacional, mas nesse livro aqui, que é o mais hypado dela, o mais conhecido, o mais famoso dela, eu adivinhei o plot e eu achei um pouco previsível, mas olhando assim, toda a situação e tudo, o livro inteiro, eu achei muito bom, dei quase 3,5 para esse livro aqui. Pergunta número 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Então, gente, resenha favorita, eu não sei se eu consigo dizer uma, mas tipo assim, eu vou dizer um livro que eu gostei bastante também, mas que não está na lista, que eu não falei até agora. Caçador Sem Coração, eu dei 5 estrelas para esse livro, eu gostei bastante. O livro, ele gira em torno de uma bruxa e um caçador de bruxas, né, neste universo aqui. E daí vai ter todo mundo uma tensão entre eles e tal. E o final, gente, é muito bom, entendeu? E eu fiz a minha resenha lá, como a maioria desses livros, acho que talvez um ou dois, talvez não tenha ainda, mas eu vou fazer. Então não tem como fazer uma resenha favorita, então eu trouxe um livro que eu gostei muito também, e não vai aparecer nessa lista dessas perguntas aqui, né? Pergunta número 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Então, gente, o livro mais bonito que eu comprei nesse ano até agora é Jogo dos Deuses. Gente, que coisa mais linda. Ó, vamos começar que a capa dele já é muito bonita, né? Tipo, só a capa dele, com esses detalhes aqui, muito bonita. E daí a gente vai pra pintura trilateral. Olha isso daqui, gente. Aqui também tem uns desenhos bem diferenciados, que eu não sei dizer o que é, né? Mas é muito bonito. E daí, gente, a gente vai abrir o livro. E olha isso daqui, gente. Olha isso daqui, coisa mais linda. Eu vou aproximar pra vocês verem que tem pessoas aqui, tá vendo, ó? Que estão pequenas, assim, na foto, né? Mas, gente, o livro é muito bonito, sabe?
Eu não sei muito bem sobre o que é o livro, porque, como eu falei pra vocês, eu não leio muito sinopse, né? Mas o que eu sei é que existem deuses aqui e é uma vibe meio quarta asa. É a única coisa que eu sei realmente sobre o livro. Mas eu quero muito ler esse livro, tá bom? Pergunta número 15. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, então, gente, Como Alcançar o Sol, da Jennifer Hartman, é um livro que eu quero muito ler ainda esse ano, entendeu? É um livro de drama, é um livro que provavelmente vai me fazer chorar, não sei. Mas enfim, eu estou muito ansioso para ler esse livro, mas infelizmente temos outros na frente, né, e tal. Mas, quando der, eu quero dar um lugarzinho para esse livro aqui em especial, porque eu quero muito ler isso daqui. Pergunta 16. Pior livro que você leu até agora? Bom, gente, não tem como eu fugir muito, entendeu? Entendeu? Vamos ser bem direto e reto aqui? Odiei. Vamos lá. Personagens chatas, personagens que se acham o centro do universo, personagens vitimistas, entendeu? Livro longo, cansativo. Eu odiei esse livro aqui, gente. Eu dei 2 estrelas e meia pra esse negócio aqui, pra essa bomba velha aqui. Eu achei que seria uma coisa, não foi. Como eu ia dizendo, gente, tem vampiros, então por isso que eu fui assim, né, querendo ler muito. Mas eu diria que esse livro aqui não entra em decepção, porque eu não esperava que esse livro já fosse aquelas coisas, entendeu? Eu não esperava nada desse livro, não sei se ia ser ruim, bom, não sei, mas foi muito ruim. Não leio, tá, gente? Pergunta 17. Livros de um gênero literário descoberto. Bom, então, gente, eu vou colocar Judas e Garotas Cruéis Merecem Pagar, entendeu? São 2 livros que eu li pelo Kindle e são 2 dark romances. São 2 dark romances com, como eu posso dizer, com características diferentes, porque Judas é um romance entre uma freira e um padre, então assim, o negócio já começa errado aí, né? E o GCMP, que é o outro livro, que é Garotas Cruéis Merecem Pagar, gente, que é a abreviação para ser mais fácil, né? É sobre Stalker. Eu gostei bem mais de Judas do que GCMP. GCMP eu achei que foi um livro que enrolou muito, um livro que os plots foram na hora errada e me irritou um pouco a personagem também. Judas, por mais que foi um pouco enrolado, principalmente no meio do livro, o plot eu gostei muito e também do desenvolvimento da história também gostei muito, mesmo sendo lento. Só relembrando, eu dei 4 estrelas para Judas e 3 estrelas e meia para GCMP. Pergunta 18. Melhor livro brasileiro lido até agora. Bom, gente, então, como melhor livro nacional lido até agora, como eu ia dizendo, como melhor livro nacional lido do ano, eu deixei Suicidas, do Rafael Montes. É um livro que eu fiquei vidrado, gente. É um livro, assim, muito pesado, muito fora da realidade, entendeu? É um livro que você tá ali, no ônibus indo pra sua faculdade, você tá pensando nesse livro porque você ainda não terminou, entendeu? E quando você termina, você continua pensando, porque o plot é sensacional. Por mais que eu tenha uns vislumbres, assim, de que aquilo ia acontecer, eu realmente acertei vamos colocar aí 60% do plot. Mas não deixa de ter sido bom, foi muito bom. Os personagens, todos são duvidosos, você tem que duvidar de todos. Mas eu ainda gostei mais de Jantar Secreto, do Rafael Montes, do que de Suicidas. Isso acho que passa muito porque em Jantar Secreto a escrita do Rafael Montes já tá bem mais evoluída. Mas aqui, gente, tem muitos temas pesados nesse livro aqui. Então fico adendo aqui, tá? Se você não tem estômago, não leia esse livro aqui, não leia. Pergunta 19. Um livro que poderia ter bem menos páginas do que tem. Bom, gente, para essa categoria eu vou colocar Deuses e Monstros, que é o 3º e último volume da trilogia Pássaro e Serpente. Eu li esse livro no começo do ano. Eu já tinha começado ele há um tempo atrás, mas eu parei, daí eu retornei, né, no começo desse ano. E assim, gente, o livro é muito enrolado.
Porque o começo e o final são bons, mas o meio é como se eles estivessem fazendo uma jornada por um canto, aí ele sai, vai pra outra, aí depois vai pra outro, entendeu? Achei um pouco desnecessário, porque eles vão pra um lugar, depois vão pra outro, para depois ter que retornar para aquele lugar que eles estavam. Então, assim, durante essa jornada gastaram muitas páginas que, na minha humilde opinião, não foram necessárias. Se esse livro tivesse, sei lá, umas 200 páginas a menos, eu não acharia desperdício nenhum, tá bom? Última pergunta, mas não menos importante. Um livro que não tem o seu devido hype e um que tem hype demais e não merecia. Bom, primeiramente, um livro que tem muito hype e que eu acho um pouco desnecessário, não sei se esse hype todo vale a pena, é Estilhaça-me. Eu ainda estou lendo a série, entendeu? Eu acho que as pessoas hypam mais Estilhaça-me por conta da série, nem é por tanto do primeiro volume. Mas eu vou colocar aqui porque foi o que eu li. Eu li até o segundo volume, que é Liberta-me. E esse livro aqui eu achei fraquíssimo. Assim, não é difícil de ler, mas acontece poucas coisas no livro. O livro tem uma base fraca, tipo, não tem muito sentido naquilo que tá acontecendo, sabe? E eu fiquei sem entender um pouco. Por mais que eu gostei mais do segundo volume, eu acho que a série ainda vai melhorar. Mas em relação a esse livro aqui, eu acho que o hype é sim muito mais do que ele merece. E para um livro que tem pouco hype, eu acho que ele deveria sim ser mais hypado, eu vou colocar Vizinho Infernal, que foi um livro que eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas para esse livro aqui. Ele tem uma vibe bem sobrenatural, porque o nosso queridão aqui, ele veio do submundo, entendeu? Daquele lugar lá. E a nossa querida aqui, ela é advogada. E ele meio que quer ficar na Terra. Mas, como ele é lá de baixo, ele não pode ficar aqui, entendeu? Porque Deus não permite. E ele, na verdade, está tentando se redimir dos pecados dele e tal. E ele meio que contrata, entre aspas, ela para ser advogada dele perante Deus, para que ele fique na Terra, entendeu? E não volte lá para onde ele estava, para aquele lugarzinho lá. Só que é claro que ele vai se apaixonar por ela, entendeu? Os dois vão se apaixonar. Eu amei muito esse livro, gente. Vocês podem ver, olha isso daqui. Eu li também no começo do ano, e eu não vejo tantas pessoas falando desse livro aqui, mas eu acho que sim deveria ser falado mais, tá? Vizinho Infernal, eu não falei o nome da autora, né, gente? É Miriam M. Lejard. Eu acho que deveria sim ser mais falado, entendeu? Então, gente, fala mais desse livro aqui, tá? Que ele é muito bom. Bom, gente, então foram essas 20 perguntas, entendeu? Que eu respondi aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Dá uma rodadinha aí no canal, que tem vários vídeos de vlog, vídeos de TBR, lidos do mês, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo aí. Tchau da produção. Tchau, gente! E narradora também.